do versículo 17, que ninguém consegue ler direito, mas vamos ver. Amados, hoje nós estamos trazendo para você aqui uma explicação breve acerca de Colossenses capítulo 2, versículo 8 ao 17, ok? Mas, sem perca de tempo, vamos lá. No versículo 8 está escrito: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Paulo aqui ele começa falando sobre 4 coisas: filosofias, palavras bonitas, tradição de homens e regras que o mundo apresenta. Certo? Então ele fala sobre essas 4 coisas. Do versículo 9 ao versículo 13, como você pode ler aí, ele começa a falar acerca da natureza do Cristo. Certo? Então ele fala da natureza de Cristo do 9 ao 13. Quando ele chega no 14, ele vai falar algo bem interessante. Ele diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Como assim? Cédula que era contra nós nas ordenanças dele. Mas a gente vai ver nos evangelhos, não há cédula alguma, não há um pedaço de coisa alguma que seja lá contra nós. Onde está então esta cédula? Primeiro, aqui Paulo está falando da questão da maldição da lei. Não que a lei seja maldição, mas a maldição que havia na lei. Quando a gente vai ver um pouquinho sobre isso, nós vamos ver lá em Deuteronômio, Devarim, capítulo 27, acerca da maldição para os desobedientes, certo? E também no capítulo 28, a partir do versículo 15 de Devarim, você vai ver lá essa maldição que seguia a todos aqueles que desobedecessem. Quando Cristo morreu na cruz, ele cravou essa maldição na cruz. Ou seja, mesmo você desobedecendo, você não é morto hoje. Por quê? Porque a misericórdia de Deus lhe alcança através do sacrifício de Cristo. Certo? Então este sacrifício garante que você não será morto quando você mentir. Este sacrifício garante que você não vai ser assassinado quando você assassinar. Certo? Esse sacrifício lhe garante que as pessoas estarão erradas se quiserem lhe matar por você ter matado alguém ou ter roubado alguma coisa. Certo? Então, essa maldição existia, mas, veja bem, que a maldição continua de pé para quem não serve a Cristo. Certo? Quem serve a Cristo, essa maldição não lhe atinge mais. Ok? Porque não significa que não é porque você serve a Jesus que você está livre das consequências do pecado. Em primeiro lugar, essa lei de fazer justiça está no coração do homem. As pessoas criam leis para querer segurar, né, essas atitudes, mas a verdade é que quando nós vemos uma injustiça, nós queremos automaticamente também fazer justiça. Muitas vezes, por quê? Porque nós não suportamos ver algo errado acontecer ali naquele momento, algo injusto acontecer, certo? E isso vai nos causar aquela vontade de não deixar a tal atitude impune, certo? Assim é Deus, porém Deus ele tem um tempo para julgar todas as coisas. Ele decidiu um tempo e ele jamais deixa o pecado sem punição, ok? Versículo 15: despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. De que ele está falando aqui? Ele está falando do momento em que Cristo envergonha os fariseus, de maneira pública. Então esse texto aqui está se referindo aos principados e potestades, às autoridades do tempo dele. Essas autoridades foram todas envergonhadas ao Cristo tirar o véu que cobria eles ali, mostrando toda a sua imundícia. Ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente. Então isso aqui está mostrando aquelas pessoas hipócritas que o Senhor envergonhou naquele tempo.
certo? Versículo 16 é o versículo-chave que até aqui você verá que Paulo não falou nada contra o judaísmo. Ele não disse nada aqui contra o judaísmo. Diferente do que a igreja quer passar. A igreja pega esses dois versículos aqui, em particular, o 16 e o 17, e diz que Paulo está falando contra o judaísmo. Será que realmente ele está falando contra o judaísmo? Vamos ver o que é que o texto diz. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Vamos lá. Alguém pode ser julgado por aquilo que não faz? A resposta é não. Ninguém pode ser julgado por aquilo que não faz. Certo? Então, se a igreja estava sendo julgada, dá a entender que ela fazia todas essas coisas. Ela fazia, ok? E se ela fazia, Paulo ele está, na verdade, defendendo. Não permita que ninguém julgue vocês por conta de comida, por conta de bebida, dias de festa, lua nova ou sábados. Não deixe que eles julguem vocês. Ou seja, Paulo está defendendo a igreja de Colosso, porque a igreja de Colosso estava sendo julgada. Mas julgada por quem? Pelos gregos, pelos que estavam ali ao seu redor, pelas pessoas que viviam ali e não concordavam com as práticas da igreja. Eles estavam sendo julgados por agirem como judeu, mesmo não sendo. Ah, você não é judeu, o que é que você quer observando a lua nova? Você não é judeu, o que é que você quer não trabalhando no Shabat, santificando o sábado? Isso é coisa de judeu. Você não é judeu, o que é que você quer deixando de comer aquele toucinho na brasa gostoso? Você não é judeu, isso não é para você. Amados, Paulo deixa claro que essas coisas são sombras das coisas futuras. Isso mesmo, sombra das coisas futuras. Mas o corpo que gera essa sombra, olhe bem, o corpo que gera essa sombra é Cristo. Cristo é que gera essa sombra, ok? É Ele que gera essa sombra aqui. Ora, se o corpo é Cristo, então é impossível essas coisas serem maldição, como quer passar a igreja pentecostal para os seus membros, que ela ensina que aqueles que andam pelas leis de Moisés estão embaixo de maldição. As Escrituras não passam isso para nós. O que elas passam é que essas coisas são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O que isso significa? Cristo é que gera essa sombra. Se esses mandamentos são a sombra de Cristo, então dá a entender o que? Cristo é todo poderoso? Sim ou não? Sim. Automaticamente vem lá o Salmo de número 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Salmo 91, verso 1 diz que aquele que anda em obediência irá descansar à sombra de Deus. De acordo com o apóstolo Paulo, o que é a sombra do Onipotente aqui? São esses mandamentos. Dias de festa, lua nova, sábados e observância de leis alimentares. Tudo isso é a sombra do Cordeiro. Porque essas coisas são ordenanças do Cordeiro. É isso que muita gente não entende. Certo? Veja bem, como é que você aqui, principalmente que ele não está falando contra o judaísmo? Primeiro, no versículo 18, você vai ver aqui: ninguém vos domina seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, se envolvendo em coisas que não viu, estando inutilmente inchado na sua carnal compreensão. Então veja que em todo momento Paulo fala contra paganismo. No versículo 8, ele vai falar contra a tradição de homens, rudimentos do mundo, filosofias e palavras bonitas. No versículo 16 e 17, ele está defendendo a igreja de Colosso por praticar judaísmo. No versículo 18, ele está mais uma vez falando contra o paganismo. Então, em momento nenhum, ele vai se referir contra o judaísmo. Como é que Paulo iria falar contra o judaísmo, sendo ele judeu? Há um entendimento no meio da igreja que todo judeu, para se converter a Cristo, precisa negar o judaísmo, o que não é verdade. As Escrituras não dão essa base. Então, não. Paulo nunca falou nada contra o judaísmo.